Bom, olá, meu nome é Sodré Neto, do Jornal da Ciência no YouTube e jornaldaciencia.com na internet ou .com.br. Apareceu essa pergunta lá no Quora, que é uma rede social de perguntas e respostas muito boa. De que forma a perseguição dos jesuítas e das universidades católicas à Bíblia dos protestantes favoreceram a formação de um antibiblicismo acadêmico? No meio acadêmico tem uma ojeriza à Bíblia, e a evangélico, e a protestantismo, e favoreceu também o crescimento de ideias toscas como o ateísmo, que domina os meios acadêmicos, por mais que não são relevantes para a ciência, em termos de produção científica, patente, mas domina o mundo acadêmico. Por mais que o objetivo do mundo acadêmico seja a inovação científica, eles não dominam a inovação científica, eles dominam o meio acadêmico. Eles não produzem tantos frutos quanto alardeiam, frutos científicos, né, quanto alardeiam que são cientistas. E essa perseguição à Bíblia favoreceu ideias toscas como sopa primordial, darwinismo, né? Aí na minha resposta eu vou mostrar que darwinismo não é ciência, nem hipótese. Por quê? Porque não passa no critério nem da observação. Você não vê um único ser vivo dos quintilhões que existem, contendo conjunto de mutação positiva, construindo um novo sistema. Você não vê. Por quê? Porque mutação tem um caráter aleatório, não vai mutação ficar juntando para formar um olho, formar uma asa, formar um novo sistema qualquer de qualquer ser vivo. Não tem esse argumento. Quem me destacou foi o Dr. Rômulo Carlial, de Oxford, PhD em zoologia. Acredito eu que ele tenha se baseado principalmente em John C. Sanford, que é um dos grandes ou um dos maiores geneticistas do planeta na atualidade e inventor da técnica de melhoramento genético GeneGAN. Se você come boa semente e comida aí na sua casa, você agradeça primeiramente a Deus, depois a um criacionista chamado John C. Sanford, que inclusive é ex-ateu e ex-evolucionista. E hoje é criacionista, defensor da Terra Jovem, porque percebeu a fragilidade do DNA, da célula, dos sistemas. Porque o sistema, quanto mais complexo ele é, mais vulnerável à bagunça ele é também. Mais estragável, desordenável ele é. E na resposta eu vou colocar aí uma coisa que pouca gente conhece, é que os jesuítas, quando surgiu a Reforma Protestante lá em 1500, os jesuítas fizeram um concílio chamado Concílio de Trento, que durou 18 anos, onde ficou acertado a estratégia e o pacto deles de defender a Igreja e o Papa, chamada Contra-Reforma. Então eles vão enfatizar desde então uma perseguição à Bíblia e eles mandavam na educação, né? Aí os céticos já combatiam a Bíblia. Aí, e os espíritas reencarnacionistas, que são 2/3 da população da Terra, defendiam a evolução das almas. Gente, juntou esses três tendências fortíssimas: ceticismo, contrário à Bíblia; jesuitismo, que mandava na educação, contrário à Bíblia; e espiritismo reencarnacionista, a favor da evolução das almas. Resultado: o lobby ideológico comum foi favorecer a teoria da evolução, que satisfaz céticos, satisfez jesuítas, não todos, logicamente, e satisfez os espíritas, que é 2/3 da população da Terra. Então o lobby ideológico de fundo é que determina muito do que se acha que é verdade. Porque é verdade, gente, não é os fatos, né? Igual a Coca-Cola fala, sede não é nada, a imagem é tudo.
Então, o candidato pode ser o melhor possível. Ele não ganha se não houver identidade com aqueles que querem votar em alguém que reproduz os seus próprios pensamentos. Por isso que o Ciro Gomes ganhou só 3,5% dos votos no Brasil. Por quê? Porque a maioria não se identifica com o altíssimo pensamento do Ciro Gomes, a maioria se identifica com essa polarização esquerda-direita. É isso aí. Você gostando ou não, é isso aí. E os jesuítas tinham forte poder, né, na educação. Eles já formaram mais de 2 bilhões de alunos, precisavam combater a Bíblia, então houve tipo que um acordo, não uma reunião, vamos combater a Bíblia junto, não. Mas houve uma harmonia ideológica de ódio comum à Bíblia, tanto de espíritas, católicos e céticos, né? E quando a teoria da evolução não pode ser nem observação, não pode ser nem hipótese, muito menos teoria, porque não tem observação de um único caso de um ser vivo construindo mutações positivas coordenadas para a construção de um novo sistema. Então não pode ser nem hipótese, tá certo? Ciência, a primeira coisa que ciência precisa para algo ser científico é observação. Não consegue observar a essência do evolucionismo, que é o ter conjunto de mutações positivas construindo um novo sistema. Não tem. Então não pode ser nem hipótese, viu? Você que é cientista, está me ouvindo aqui, ó, não pode ser nem hipótese, tá certo? Eu sou coordenador de ensaio clínico, se eu não tiver observação de único caso, eu não posso nem hipotetizar nada dentro da ciência. Agora vocês querem transformar isso em teoria, vai tomar banho, né? Teoria por causa do lobby de vocês, espírita, católico, jesuíta e ateu e cético, que não gosta da Bíblia. Já a teoria bíblica, que é criacionista, né, e de Jesus, que Jesus falou que a gente está degenerando, que quando vier o tempo da regeneração, ele falou. Então, é uma teoria científica, por quê? Porque você observa em todos os seres vivos, todos, sem exceção, todos os seres vivos têm acúmulo de mutações deletérias e cada vez mais. Então, estamos degenerando cientificamente. Estamos em acordo com a Bíblia, tanto ciência quanto a revelação bíblica, e estamos em acordo com quem? Nada mais, nada menos que com Jesus. Né? Que Jesus eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a ciência concorda com Jesus. Só não concorda na cabeça de gente dominada por lobby ideológico espírita, jesuíta ou ateu. Tá certo? Agora, quem não está submisso ao jesuitismo, né? Eu sou da católica carismática, que é muito mais cristã do que a católica tradicional. Eu sou espírita, mas eu defendo mais Jesus. Então, você não vai concordar com evolução nem de alma, que Jesus falou que a alma morre, lá em Mateus 10, 28. Inclusive, essa passagem eu decorei porque tinha um espírita de 20 anos que ficava pregando para as pessoas, levando pessoas para o espiritismo, o senhor Marcos. O Espírito Santo me mandou oferecer estudos da Bíblia para ele. Aí, num dado momento, ele leu lá na página 17 do livro de Kardec, Gênesis, que ele falou comigo: eu estudo a Bíblia com você se você estudar Kardec comigo. Eu, beleza. Aí ele mostrou na página Gênesis lá o Kardec falando que a base do espiritismo era Deus e a imortalidade da alma. Eu falei: não, a alma morre, a Bíblia diz em Ezequiel 18 que a alma que pecar essa morrerá. O apóstolo Paulo fala que só na volta de Jesus que a gente receberá a imortalidade e tal. Aí ele falou assim: se nós não aceitamos Paulo nem Velho Testamento, nós aceitamos Jesus. Aí eu falei: Jesus falou também. Aí ele riu da minha cara e falou: não falou, senhor, você está blefando. E eu estava blefando. Confesso com vergonha que eu estava blefando, mas no meu espírito eu estava orando a Deus: Senhor, onde é que tem? O senhor deve ter falado isso.
Aí o Espírito Santo mandou abrir a Bíblia e depois mandou virar a página e meu olho caiu certinho em Mateus 10:28, onde diz: não temos que matar o corpo, mas não podem matar a alma. Temos aquele que pode fazer morrer no inferno tanto o corpo quanto a alma. Então a alma morre, tá certo? E é por isso que o Apocalipse fala da segunda morte, interpreto eu, né? Acredito eu que a segunda morte que fala Apocalipse seja a morte da alma, porque essa morte do corpo seria a primeira morte, a morte da alma seria a segunda. Ah, mas não vai ter inferno eterno? Eu acredito no aniquilacionismo, porque Jesus também em Lucas 12 falou que quem conheceu a vontade de Deus e não se aprontou vai levar mais açoites no juízo final do que aquele que não conheceu a vontade do seu Senhor. Ou seja, vai ter gente que vai sofrer mais tempo e menos tempo, acredito eu, baseado em Lucas 12, em Jesus, tá? Agora, tem texto da Bíblia que dá ideia de eternidade do inferno. Eu acho que eles são um pouco metafóricos, né? Eterno para sempre, até porque o verbo, aprendi isso com o pastor Batista, que é uma das maiores teólogos da história, né, da Igreja Batista, Russell Shedd. E eu que tinha feito a pergunta para ele no meio de centenas de pastores. Ele falou que existe uma diferenciação no verbo aion, onde um é tempo por período, o outro é tempo eterno. E o aion lá, no grego lá, estava se referindo ao inferno tempo por período. E ele demonstrou na palestra dele ser favorável ao aniquilacionismo. Russell Shedd, uma das maiores autoridades teológicas. E eu acredito que a ira de Deus não dura para sempre, está repetido isso na Bíblia um monte de vezes, então eu sou favorável à ideia do que o inferno não vai ser eterno, mas vai ser justo, proporcional à culpa de cada um. O cara que teve educação, teve boa mãe, teve bom pai, teve instrução, ele vai ser mais cobrado que aquele cara que não tem uma natureza, já nasceu psicopata. Um cara desse às vezes faz até mais maldade que a gente, mas eu acho que Deus vai ter um perdão, uma compreensão maior, entendeu? Então Deus é que vai julgar cada pessoa, né? Porque todo mundo adora condenar o psicopata, mas se o cara tivesse um problema neurológico do psicopata, e aí? Né? Então eu fico assim, Deus é que julga. A gente só condena o ato das pessoas e vai julgar lá a alma da pessoa. Isso é coisa de Deus, não é coisa sua. Bom, mas voltando à teoria criacionista da degeneração das espécies, que eu coloco aí até um artigo que eu estou desenvolvendo junto com professores, né, doutores, corpos elevados, tá? Tudo que eu falo, sempre eu pergunto aos especialistas na área. Eu cito aí uma autoridade de mutações, que é o ACKEY, 64 mil vezes citado, tá certo? Na teoria da degeneração de espécies tem 376 referências científicas. Esse artigo não está pronto ainda, assim que estiver pronto eu aviso para todo mundo, mas está sendo revisado constantemente. Olha, mostra que a teoria da degeneração das espécies ela é científica, é observada, é hipótese, é teoria, é perfeita, assim, perfeita não é perfeita, é só Deus. Mas ela é adequada para ser considerada científica, e a teoria da evolução nem hipótese pode ser. Está aí minha resposta sobre o aspecto histórico aí dos jesuítas, por que a Bíblia é odiada, e por que ideias idiotas, imbecis, de que explosão foi organizando tudo, a vida, o cosmos, o planeta Terra, cheio de ajuste fino, conforme Gonzalez, eu cito aí nesse artigo também. Gonzalez é um astrônomo, autor de mais de... Na época que eu vi, eram 88 artigos científicos em astronomia. Ele escreveu também o livro Planeta Privilegiado, que fez um reboliço, faz até hoje na NASA lá o reboliço, porque teve um cientista da NASA chamado David Coppedge, que começou a divulgar o livro do Gonzalez lá dentro da NASA, e os caras tudo ateu, aí expulsaram ele, foi uma confusão. Tá até hoje, não sei como é que tá a novela não, tá bom?
Um beijo e um queijo para todos e é isso aí. Fiquem com Deus.